Vocês perguntaram e cá estou eu para responder. Então, senta que lá vem a história. Eu postei lá, né, o vídeo da reforma da minha casa e muita gente perguntou a mesma pergunta. O porquê que com uma casa tão grande foi morar de aluguel. Então, assim, começar lá no início, né? A gente começamos a morar aqui sozinhas, né? Eu e as meninas, quando eu me separei. E aí, aqui nessa casa, gente, tinha um peso espiritual muito grande. Era horrível. Quem chegava aqui já sentia. Começava a se arrupiar. Só pra você ter uma ideia, as meninas não dormiam. Não dormiam. Até eu ficava vendo coisas à noite. Não conseguia dormir. E teve uma vez que durante um mês, começou no dia 16 de agosto, até o dia 16 de setembro. Todos os dias vinham colocar coisas ruins no meu quintal. Não sei quem era, né? A primeira vez, gente, eu tava fazendo a janta, né? Tinha chegado da praia, era o meu aniversário, tinha chegado da praia pra fazer a janta. De repente eu escutei uma zoada aqui no quintal. Aí eu, meu Deus do céu, corri e fechei a porta. E depois era como se tivesse alguém ciscando. Aí eu, meu Deus, tinha alguém aqui. Quando foi no outro dia, tinha um caminho de milho. Milho de galinha, né? Um caminho bem feitinho de milho. Aí, menino, quando eu cheguei perto, eu comecei logo a me arrupiar. Liguei pra minha mãe. Quando eu liguei pra minha mãe, contando a mãe, que a minha mãe chama de manhã, né? Mãe, eu tô toda me arrupiando. Ela falou assim, isso é obra maligna contra a tua vida. Aí, peguei e comecei a orar. E toda me arrupiando. E eu via demônios, sabe? Demônios. Eu sei que muitas pessoas, né, que estão me assistindo, ou não vão acreditar, ou vai dizer assim, ah, mas Deus poderia ter repreendido você continuado aqui. Sim, poderia, né? Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Porém, gente, Ele faz e Ele trabalha como Ele quer. Não é pra gente entender o agir de Deus. É pra gente apenas obedecer e tudo dá certo, né, quando a gente obedece. E daí, nesse meio período, né, que eu comecei, o peso estava muito grande, o caos estava muito grande, a minha vida estava assim, completamente destruída em todos os setores da minha vida, em todos. Que eu chorava, eu pedia alguma coisa, Deus, eu preciso de respostas, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Aconteceu que uma pessoa, né, da igreja ligou pra mim, ninguém sabia disso, porque eu não contava minhas coisas para as pessoas. E uma pessoa ligou pra mim assim, Rose, tu quer uma oração na tua casa? Aí eu, sim, eu quero, porque eu disse assim pro Senhor, Senhor, desde que eu me entreguei a Ti, que nunca veio, nunca tinha vindo, gente, ninguém orar aqui na minha casa. Então, Senhor, eu creio que essa oração é permissão Tua, o Senhor vai falar algo, o Senhor vai me dar uma resposta hoje. E aí esse homem, né, que um desses, veio uma turma de, eram mulheres e homens, um grupo, né, orar aqui em casa, começaram a louvar, e tinha um homem lá que nunca, algumas pessoas, mas um homem lá, nunca ele tinha me visto, nunca eu tinha visto ele. E ele começou a contar coisas da minha vida que ninguém sabia, tava só entre eu e Deus. E aí ele pegou, começou a dizer tudo o que estava acontecendo, tudo que estava se passando aqui em casa. Começou a contar tudo que as meninas estavam sofrendo aqui. Aí ele pegou e disse assim, olha, Deus me diz que você não tem dinheiro. Mas ele me diz assim, que você vai sair dessa casa. E você precisa sair dessa casa. Só que ele me diz assim, não, você não vai sair porque você tem dinheiro. Você vai sair pela fé e pela obediência a Deus. Aí eu comecei a chorar desesperada. Eu, Jesus, como é que eu vou sair daqui se eu não tenho dinheiro, Deus? Nem para comprar alimentação para as minhas filhas. Porque elas não passavam fome, nós não passávamos fome, porque Deus sempre supria. Deus enviava de um canto, enviava de outro, quando tava faltando. Sem precisar, assim, eu se reclamar de nada. Só que, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Né? E aí, esse irmão pegou e repetiu de novo. Você vai usar da sua fé. E Deus, nesse lugar, eu vejo prosperidade. Só que ele disse outra palavra também. Ele disse assim, olha, eu vejo você muito triste. Você não tem vontade mais nem de pentear seu cabelo. Você tá hoje de cabelo penteado, mas foi um sufoco pra você conseguir. E aquilo era verdade, gente. Eu tava assim, numa depressão muito grande. Aí ele pegou e disse assim, mas quando nós sairmos daqui, Deus está colocando uma alegria muito grande vinda do céu em você. E quando a gente sair daqui, você vai ficar com alegria tão grande como você nunca teve. Menino, foi muito louco, porque quando ele saiu aquela depressão, foi assim, coisa assim, muito sobrenatural mesmo. E aí eu fiquei, meu Deus, mas como que eu vou sair daqui? O Senhor disse que eu ia sair, tinha que ser pela fé, mas como assim, Deus? Como que eu vou pagar aluguel se eu não tenho dinheiro? O meu Bolsa Família, né, tinha sido cortado. E
E aí eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia também antes, né? Um pastor meu, que foi pastor meu depois disso, né? Aí eu conheci ele e eu comecei a conversar com ele, com a esposa dele. Aí ele pegou, eu conversando normal, né? Aí ele pegou e falou a mesma coisa. Ele disse assim: Rose, quer saber de uma coisa? Você vai ter que sair daquela casa. Aí eu falo, meu Deus, a mesma coisa como falou pra mim ontem. E eu fui pra casa, né, com aquela fé, vim pra casa com aquela fé. E aí foi quando o Bolsa Família, né, desbloqueou. Assim que o Bolsa Família desbloqueou, eu fui logo atrás de casa. E, gente, foi assim, mesma forma que Deus falou, aconteceu. Aquele dinheirinho, né, que veio do Bolsa Família, né, que veio os antecipados, coloquei um negóciozinho. E morando de aluguel, consegui sempre pagar meus aluguel bem direitinho, graças a Deus, sem atrasar. Morando de aluguel, comprei meu primeiro sofá, que assim, a felicidade. A Jenny Kelly, meu Deus do céu, ficou numa felicidade muito grande. Comprei minhas cadeiras, né, minhas primeiras cadeiras. Meu primeiro objeto, antes de tudo, que depois vou contar essa história também, foi meu primeiro objeto de decoração, me lembro ainda. Comprei, eu passei, eu tava vendendo, aí eu passei pra comprar no Mercantil coisas pras meninas, eu vi aquele objeto. Obrigada pra vocês verem. Foi esse quadrinho aqui, ó. Não dá pra ver que ele tá de câmera assim de frente, né? Mas aqui tá escrito assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu vi esse quadrinho, eu tive pouco dinheiro, né? Porque eu ia ganhando, ia comprando todo dia, né, o alimento pra gente. Mas quando eu vi ele, eu coloquei no meu coração. Eu disse: Senhor, se eu te amar acima de tudo, eu sei que o Senhor vai me abençoar. E eu levei meu primeiro objeto de decoração pra casa. E eu lembro que a mesa, né, não tinha cadeira, mas eu coloquei assim, a parede assim em cima da mesa. E eu profetizei naquele dia que Deus ia mandar os meus móveis, ia mandar as minhas coisas. Coloquei lá esse quadro. E assim, eu nunca quero dar sumiço nesse quadro aqui, porque ele tem uma história, né, na minha vida. E pois bem, né? Daí Deus realmente derramou prosperidade. Nunca mais faltou o alimento. Porque só pra você ter uma ideia, a gente gosta muito de besteirinhas, né? De recheado, E teve uma época que a gente tava morando aqui nessa casa que a gente não tinha. A gente tinha, assim, o arroz, feijão, macarrão, graças a Deus, né? O tempero, né? Quando não era ovo, era mortadela, não era mortadela, tinha uma carne, mas sempre teve. Porém, assim, essas besteirinhas, né? Que criança gosta de comer, tipo um recheado, um Danone, um Nescauzinho, não tinha. Aí, só pra você ter uma ideia, uma vez a gente tava com tanta vontade de comer doce, não tinha dinheiro, que a Kelly pegou canela, fez um chá bem forte, bem docinho, pra poder a gente tomar, pra passar aquela vontade de comer doce. E a gente morando de aluguel, foi a temporada assim, que a gente se alimentou muito, assim, que a gente comeu mais besteirinha, né, que se alimentou melhor. A gente comeu mais besteirinha, assim, as coisas que a gente tinha vontade de comer. E aí foi morando de aluguel que a gente comprou nosso primeiro sofá, que foi assim, a felicidade, né, nossas primeiras cadeiras, nossas primeiras coisinhas, né, a gente foi comprando de aluguel. Só que aí, como que a gente voltou pra cá? A Kelly veio aqui em casa, a casa tava alugada. E aí eu conversei com a mulher, né, pra Kelly vir buscar umas babosas aqui, que eu tenho um pé de babosa, né, aí a Kelly veio. Quando a Kelly chegou, ela: mãe, pelo amor de Deus, a casa tá destruída, mas a gente precisa voltar. Aí eu disse assim: vamos voltar em janeiro. Só que aí eu fiquei imaginando, depois, aí eu senti no meu coração, né, de voltar logo. E, gente, assim, foi tão, assim, louco, né, pros nossos olhos naturais, né, claro. Aí eu acho que tudo é questão de obediência, porque Deus poderia fazer, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Com uma palavra ele fez o céu, a terra, soprou na narina do homem, né? E deu vida. Por que ele não podia repreender tudo aquilo, né? E pronto, né? Tudo ficar bem, a gente continuar na nossa casa. Só que assim, eu acredito que Deus queria testar a minha fé. Quando a gente voltou, gente, não senti mais nenhuma presença maligna, nem eu e nem as meninas. E todas as pessoas que costumavam vir na minha casa, que sempre sentiam, quando veio, assim, nossa, agora a casa é uma paz. A gente não sente mais aquela presença. A minha mãe veio aqui e disse a mesma coisa. A irmã Lourdinha, né, que é uma amiga minha que sempre vem aqui, disse a mesma coisa. E graças a Deus, né, eu nunca tinha conseguido pintar a minha casa. Então, assim, foi uma felicidade muito grande conseguir pintar a minha casa, ajeitar os rodapés, ajeitar muita coisa. Eu creio, né, eu creio que Deus tem muitas bênçãos pra me dar. E assim, acredito que tá contado, né? Por que a gente foi morar de aluguel numa casa tão grande, né? Acredito que eu consegui responder pra vocês. Mas assim, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra pra você. Deus, gente, ele é o Deus do impossível. Ele não quer o nosso mal, né? Eu não sei como que está a sua vida, né? Talvez você esteja com depressão, né? Você esteja com um estado parecido com o que eu me encontrava, né? Porém, assim, Deus me deu uma felicidade. Deus, ele me tirou eu posso dizer assim, que Deus me tirou do buraco. Deus me fez uma nova criatura, uma nova mulher.
E Deus, ele pode sim fazer na vida de quem quer ele. Então, como diz aqui nesse quadro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você se prontificar de todo o coração, de amar a Deus acima de tudo, acima de filho, acima de marido, acima de dinheiro, acima de fama, acima de qualquer coisa, né, deste mundo, ele vem com as bênçãos dele. Mas tudo tem o seu tempo correto, nada, porque pra gente, a gente quer tudo numa hora só. Como eu sempre dizia, Senhor, se eu pudesse, eu não teria saído da minha casa para morar de aluguel, né? Porque o que eu queria era que Deus fizesse tudo naquele momento. Eu queria reformar minha casa ou vender e comprar no outro canto, algo. Mas não, Deus, ele tinha um propósito, né? Ele queria que eu soubesse que ele é Deus, né? E que eu dependo dele para tudo, que eu devo obediência total a ele, né? E que é ele quem governa a minha vida. E se ele disser vai, eu tenho que ir. Se ele disser fica, eu tenho que ficar, né? Então tudo requer obediência. Quando a gente obedece, na palavra de Deus fala assim, né? Que obedecer é melhor que sacrificar, né? Então, se a gente obedece à palavra de Deus, tudo vai bem na nossa vida, né? Nem que tudo esteja um caos, mas se ele tá lá, tudo vai bem. Então, assim, a minha vida, tudo que eu passei é uma prova viva de que Deus, ele existe. Porque nada do que eu tive, nada do que eu tenho, nada do que eu ainda vou ter, eu devo a mim mesma. Eu só devo a ele, né? Tudo foi ele, tudo. Coisas assim, incríveis, mas também coisas terríveis, né? Portas abertas, mas também portas fechadas. Tudo foi, eu posso dizer que tudo foi ele. E posso dizer que cada porta fechada e cada porta aberta sempre foi para o meu bem. E a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa a situação que você esteja passando. O importante é ele estar aí. É ele estar com você, ele estar segurando na tua mão. Quantas vezes eu pensei que eu estava lá no fundo do mar, né? Afogada. Eu me via assim, eu me via. Mas ao mesmo tempo eu via a mão de Deus, sabe, lá, me puxando, me segurando, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Tá difícil, mas eu estou aqui. Eu posso dizer, tá difícil, mas ele está aí. Tá difícil. Se você pudesse, você não existia nesse mundo. Mas ele está aí, a te socorrer a todo momento. Você pode até dizer, eu não consigo, mas ele é a tua força. Neste momento, ele é a tua força. Então é isso. Um beijo, fica com Deus. Se inscreve no canal, né? E nos acompanha para ver como é a nossa vida aqui. E é isso. Beijo, tudo de bom na tua vida.